Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Nascido em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940, ele se tornou um ícone mundial do esporte, sendo considerado por muitos o melhor jogador da história. Uma carreira ilustre. Pelé iniciou sua carreira profissional no Santos FC, onde conquistou diversos títulos e marcou milhares de gols. Sua habilidade, dribles e visão de jogo o tornaram um jogador único e admirado por todos. Com a seleção brasileira, Pelé conquistou 3 títulos mundiais, 1958, 1962 e 1970, um feito inédito até hoje. Sua atuação na Copa do Mundo de 1970, em especial, foi considerada uma das melhores de todos os tempos. O legado de Pelé. O legado de Pelé vai muito além dos campos de futebol. Ele foi um símbolo de união e superação, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua imagem transcendeu o esporte, tornando-o um ícone cultural. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, mas seu legado permanece vivo na memória de todos que amam o futebol. Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Nascido em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940, ele se tornou um ícone mundial do esporte, sendo considerado por muitos o melhor jogador da história. Uma carreira ilustre. Pelé iniciou sua carreira profissional no Santos FC, onde conquistou diversos títulos e marcou milhares de gols. Sua habilidade, dribles e visão de jogo o tornaram um jogador único e admirado por todos. Com a seleção brasileira, Pelé conquistou 3 títulos mundiais, 1958, 1962 e 1970, um feito inédito até hoje. Sua atuação na Copa do Mundo de 1970, em especial, foi considerada uma das melhores de todos os tempos. O legado de Pelé. O legado de Pelé vai muito além dos campos de futebol. Ele foi um símbolo de união e superação, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua imagem transcendeu o esporte, tornando-o um ícone cultural. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, mas seu legado permanece vivo na memória de todos que amam o futebol. Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Nascido em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940, ele se tornou um ícone mundial do esporte, sendo considerado por muitos o melhor jogador da história. Uma carreira ilustre. Pelé iniciou sua carreira profissional no Santos FC, onde conquistou diversos títulos e marcou milhares de gols. Sua habilidade, dribles e visão de jogo o tornaram um jogador único e admirado por todos. Com a seleção brasileira, Pelé conquistou 3 títulos mundiais, 1958, 1962 e 1970, um feito inédito até hoje. Sua atuação na Copa do Mundo de 1970, em especial, foi considerada uma das melhores de todos os tempos. O legado de Pelé. O legado de Pelé vai muito além dos campos de futebol. Ele foi um símbolo de união e superação, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua imagem transcendeu o esporte, tornando-o um ícone cultural. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, mas seu legado permanece vivo na memória de todos que amam o futebol. Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Nascido em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940, ele se tornou um ícone mundial do esporte, sendo considerado por muitos o melhor jogador da história. Uma carreira ilustre. Pelé iniciou sua carreira profissional no Santos FC, onde conquistou diversos títulos e marcou milhares de gols. Sua habilidade, dribles e visão de jogo o tornaram um jogador único e admirado por todos. Com a seleção brasileira, Pelé conquistou 3 títulos mundiais, 1958, 1962 e 1970, um feito inédito até hoje. Sua atuação na Copa do Mundo de 1970, em especial, foi considerada uma das melhores de todos os tempos. O legado de Pelé. O legado de Pelé vai muito além dos campos de futebol. Ele foi um símbolo de união e superação,
inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua imagem transcendeu o esporte, tornando-o um ícone cultural. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, mas seu legado permanece vivo na memória de todos que amam o futebol.